E a seleção brasileira está fora da Copa do Mundo, eliminação nos pênaltis para a Croácia com uma vitória nas mãos. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar todos os bastidores e os culpados dessa eliminação para lá de surpreendente. Mas vai falar também sobre o futebol brasileiro, tem novidade envolvendo o São Paulo, Curitiba, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense se associando à Globo. Trago notícias sobre o Flamengo, falo também sobre contratações às últimas do mercado de transferências e quanto ganham os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Você nem pense em não acompanhar o vídeo até o fim, tá bastante legal, beleza? Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Mais de 500% de bônus no primeiro depósito tá bom para você? Então saiba que a All-in vai dar muito mais. Barras de ouro, um Mercedes Landwagen, relógios Rolex, iPhone 14 Pro Max dourado, AirPods dourados e muito mais. Tem $1 milhão em prêmios e para participar basta acessar o site e clicar no banner Ouro do Catar. Tudo isso para você apostar nos jogos da Copa do Mundo. Apostei pela manhã que não haveria gol das duas seleções no confronto entre Brasil e Croácia e embolsei R$350. Agora quero dar sugestão para os jogos de sábado. Marrocos e Portugal tem tudo para ser uma partida com poucos gols. Essa cotação de abaixo de 2 gols, pagando 2,20 me agrada bastante. Vou apostar R$500 para voltar 1.100. Já em Inglaterra e França, imagino que ambas marquem com cotação de 1,86. Começa, já não estou tão confiante, vou apostar R$300 com o retorno de 558. E aí, curtiu? Para você começar a apostar é fácil. Pegue o link que está no comentário fixo e vai lá e faça seu cadastro agora mesmo na All-in. Só não esquece de usar o meu código promocional que é Nicola500 para ter mais 500% de bônus em seu primeiro depósito. O depósito também é bem simples e pode ser feito via Pix, PicPay, lotérica, boleto bancário, entre outros. Então, não perca tempo e vem agora mesmo para All-in. Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor já sabe quanto vai ter de desembolsar para comprar o Pedrinho em definitivo. Se você não associou o nome à pessoa, me refiro ao atacante que acaba de chegar por empréstimo. Ele fica até o fim da temporada de 23. O Lokomotiv Moscou, o time da Rússia que emprestou o Pedrinho, quer 4 milhões de euros para vender o Pedrinho em definitivo, embora essa discussão vai ficar um pouquinho mais para frente. Ainda sobre o São Paulo, queria atualizar a respeito de Wellington Rato e também a respeito de Marcos Paulo. Os dois próximos reforços do São Paulo devem ser anunciados ainda nessa semana. Com o Marcos Paulo tá tudo certo, resta apenas a liberação do Atlético de Madrid antes a necessidade da rescisão do contrato de empréstimo com o Mirandês, time da Espanha. São Paulo não paga nada pelo Marcos Paulo, banca só os salários dele que não são altos. Sobre o Wellington Rato, últimos detalhes de um acordo com um contrato de duração de 3 anos, o São Paulo vai gastar aproximadamente R$5 milhões para contratar o principal jogador do Atlético Goianiense na temporada de 2022. Bora mudar de assunto e trazer uma notícia surpreendente. Curitiba anunciou nessa sexta-feira a demissão de Guto Ferreira, treinador que conseguiu fazer bom trabalho à frente do Coxa. Ele foi despedido e a tendência é que o Curitiba anuncie nos próximos dias Antônio Oliveira como seu novo comandante. O Antônio, que não ficou no Cuiabá por decisão da diretoria do Dourado, foi especulado no Vasco e nesse momento está desempregado. Bora falar agora sobre Vasco, Botafogo e Fluminense. Vem do Rio a informação de que o trio cogita negociar os direitos de transmissão de seus jogos durante o Campeonato Carioca com a TV Globo. Logo a Globo que anda de mal com o Flamengo. Como é que tá se dando essa história toda? Contei para vocês que recentemente Vasco, Botafogo e Fluminense decidiram rescindir um contrato que haviam assinado com a Brax, que é uma empresa que está negociando os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, tudo porque o trio ficou chateado de saber que o Flamengo ganharia R$18 milhões, enquanto a proposta da Brax pelos direitos de transmissão do estadual para Fluminense, Botafogo e Vasco garantiria apenas R$9 milhões para cada um deles. Vai ser muito curioso se, por exemplo, a Brax negociar os direitos do Campeonato Carioca com a Band ou com a Record, que são as duas tratativas de momento, para todos os jogos do campeonato, com exceção de Fluminense, Botafogo e Vasco, que quando estiverem jogando em casa, teriam suas partidas transmitidas pela TV Globo. Confusão à vista no futebol do Rio de Janeiro. Por falar em Rio de Janeiro, bora te atualizar sobre as últimas do Vasco da Gama. O Cruz Maltino fez uma proposta oficial por Diego Valois, atacante colombiano que pertence ao Tajeres. Proposta na mesa do Tajeres é de 2 milhões de euros, ou melhor, 2 milhões de dólares. E a expectativa é de que a resposta venha ainda nessa semana. O Valois é muito bom jogador, embora não tenha vivido uma temporada das melhores. Para fechar sobre o Vasco, contar que Pedro Raul está contratado. Venho tratando sobre essa notícia nos últimos dias. Agora resta apenas a oficialização do acordo.
O Vasco chegou a um entendimento com o Caxiwa Reysol, também já havia fechado com o Pedro Raul, que vai ganhar 500 mil por mês, com um contrato de 3 temporadas. Fechando esse giro de notícias, só queria contar que o Flamengo se entendeu com o Spartak Moscou da Rússia pela compra em definitivo de Ayrton Lucas, lateral que esteve emprestado ao Fla até 31 de dezembro. A opção de compra era de 9 milhões de euros, o Flamengo entendeu que o valor estava completamente fora da realidade e o rubro-negro vai desembolsar cerca de 6 milhões e meio de euros para ficar com o jogador em definitivo. O novo contrato de 4 temporadas já está fechado, o pagamento desses 6 milhões e meio de euros será feito de forma parcelada. Bora falar agora sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro, antes de nos debruçarmos sobre o fracasso da seleção brasileira eliminada nas quartas de final. Você tem ideia de quem é o técnico brasileiro ou no futebol brasileiro que mais recebe? Acertou quem citou: o Abel Ferreira, o comandante do Palmeiras, que embolsa 2 milhões e 800 mil reais por mês. Nunca na história do futebol nacional alguma figura, seja ela atleta, treinador, dirigente ou qualquer outra, havia ganhado tanto. E o Abel teve seu contrato prorrogado com direito a essas cifras depois das conquistas do bicampeonato da Libertadores da América. O segundo mais bem pago do país é outro português, Vitor Pereira, que acaba de se mudar do Corinthians para o Flamengo. No Timão ele embolsava cerca de 1 milhão e 900 mil por mês, vai ganhar no Flamengo 2 milhões de reais mensais. Ou seja, a troca do Corinthians pelo Flamengo não foi por conta da grana, foi sim pelo projeto, pela possibilidade de brigar por mais títulos. Terceiro lugar no nosso ranking tem Eduardo Cudê, mais um estrangeiro. Treinador argentino recém-contratado pelo Atlético Mineiro vai embolsar, ao lado de sua comissão técnica, 1 milhão e 600 mil reais mensais. Cudê, que já havia passado pelo Internacional e trabalhava até outro dia no Celta de Vigo. Fechando a quarta colocação, Renato Gaúcho, que recentemente renovou seu contrato com o Alberto Guerra, com direito a uma valorização, um aumento salarial. Vai embolsar 1 milhão e 200 mil por mês. Detalhe importante: nem quando foi campeão da Libertadores à frente do Grêmio, o Renato tinha um salário tão alto. Quero arrematar sobre o top 5. Esse número aqui é o mais controverso, tá? Todos os outros eu tenho certeza. Esse aqui ninguém do Fluminense confirma, mas a especulação no Rio de Janeiro é que Fernando Diniz vai receber, depois da prorrogação do seu contrato com o Flu, 1 milhão de reais por mês de salário. E esse valor bastante alto diz respeito a um assédio bem grande que o Fernando Diniz recebeu. Foi procurado, por exemplo, pelo Atlético Mineiro nos últimos dias. Existiram outros contatos de clubes brasileiros e já há quem defenda Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Qual a sua opinião sobre o tema? Gostou desse ranking? Faltou alguém? Você acha que está bem dividido? Queria saber a sua opinião, use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre a seleção brasileira que está fora da Copa do Mundo, eliminação para lá de surpreendente contra a Croácia. Tudo surpreendeu no jogo dessa sexta-feira. A começar pelo comportamento da seleção nacional, o Brasil, em vez de marcar pressão, em vez de tentar roubar a bola na frente para ficar mais perto do gol, deu a bola ao adversário. A Croácia chegou a dividir as atenções e a posse de bola com a seleção brasileira durante quase toda a partida. Primeiro tempo horroroso, com a Croácia até um pouco melhor do que o Brasil, embora os goleiros praticamente não tivessem trabalhado. No segundo tempo o Brasil volta com mudanças, o Vinícius Júnior vai embora, dando lugar ao Rodrigo. Gostei dessa mexida. Também houve uma mudança do lado direito, o Antony entrando no lugar do Rafinha. A seleção brasileira melhora, cria mais oportunidades e para no bom goleiro da seleção croata. O jogo vai para a decisão na prorrogação. O Brasil faz um bom primeiro tempo na prorrogação, embora sem amassar, sem pressionar. Até foi um jogo de ataque contra a defesa, mas com o Brasil menos corajoso do que em outras partidas. E no último lance, ou em um dos últimos lances do primeiro tempo da prorrogação, sai o gol do Brasil. Linda tabela de Neymar, primeiro com o Rodrigo, depois com o Paquetá. Ele dribla o goleiro para marcar o que parecia o gol da classificação da seleção brasileira. Para o segundo tempo da prorrogação, o Tite volta com mexidas. Ele coloca o Alexandro e também o Fred para reforçar o sistema defensivo. O Brasil seguia melhor do que a Croácia na etapa final da prorrogação, embora cansado. Dava para ver que o Neymar, por exemplo, participava bem pouco do jogo. E aí, faltando 3 minutos para os acréscimos, ou melhor, para o segundo tempo da prorrogação terminar, a seleção brasileira se lança ao ataque, dá espaço para um contra-ataque. E o Petkovic, num lance de sorte, ele chuta mal no meio do gol, a bola desvia no Marquinhos e engana o Alisson, gol de empate e decisão nos pênaltis. Pênaltis que já haviam chamado a atenção na fase anterior. A Croácia havia eliminado o Japão com o seu goleiro defendendo 3 cobranças de pênalti. Nas penalidades dessa sexta-feira, o Rodrigo abre para a seleção brasileira perdendo o pênalti e o Marquinhos também desperdiça sua cobrança. No final das contas, Croácia 4, Brasil 2. A Croácia marcou seus 4 pênaltis, o Brasil fez 2 e perdeu 2. Estamos fora da Copa do Mundo.
muitos erros e vários problemas para serem debatidos. Primeiro deles, o fato de a seleção brasileira mais uma vez cair em mata-mata para seleções europeias. Desde 2002, quando o Brasil foi campeão pela última vez, nunca conseguimos eliminar um europeu em mata-mata. Esse trauma, essa situação bem ruim, ela começa logo na Copa seguinte, em 2006, eliminação para a França. Em 2010, eliminação para a Holanda. Em 2014, a gente cai para a Alemanha na semifinal, ainda perde a disputa de terceiro para a Holanda. Em 2018, você vai lembrar, eliminação para a Bélgica nas quartas e agora queda para a Croácia outra vez nas quartas de final. Muitas eliminações em sequência para seleções europeias. Isso não significa que o Brasil é pior do que eles. Talvez precise de um pouquinho mais de maturidade nos momentos decisivos. Especificamente sobre a eliminação dessa sexta-feira. Chamar atenção para desempenho do Tite. Não gostei das mexidas do Tite, da forma como ele montou a seleção brasileira. Muito menos corajosa do que em outras partidas. O Brasil respeitou demais uma Croácia extremamente cansada. O lance do gol no segundo tempo é ridículo. Não dá para você tomar um contra-ataque a 3 minutos do fim da prorrogação, vencendo por 1 a 0. O próprio Thiago Silva chamou atenção a esse respeito depois da entrevista. Mais um detalhe. Sem a conquista do título na Copa do Catar, o Brasil vai igualar seu maior jejum de taças. Serão 24 anos até o próximo Mundial, que vai acontecer apenas em 2026. Você vai lembrar que a última vez que o Brasil foi campeão foi em 2002. O maior jejum até então era de 70 a 94. 24 anos sem taças. Para arrematar, o Tite deixa a seleção brasileira, isso é líquido e certo, 81 partidas à frente do Brasil, 80% de aproveitamento. Ele fez um bom trabalho, mas na Copa do Mundo ficou devendo tanto na Copa passada quanto nessa Copa. Outros que deixam a seleção brasileira para não jogar mais. Thiago Silva, o capitão do time, já bastante veterano, Daniel Alves da mesma maneira. Imagino que Alexandre e Danilo não farão parte desse novo ciclo da seleção nacional. E para arrematar, queria contar um pouquinho sobre a audiência que bombou. A Globo registrou média de 48 pontos na Grande São Paulo, com picos de 52. Só a título de comparação, a Record e o SBT, que dividiram a segunda colocação, ficaram com 1,2 ponto durante a exibição da partida. E você, que nota dá para a seleção brasileira? Se surpreendeu com a eliminação? Use o espaço para comentários, opine, beleza? A gente se vê mais tarde, programa do Nicola hoje, por volta de 8h30, 9 da noite. Abraço, tchau!